Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui de volta, acabou o trimestre anterior, mas já iniciamos uma nova série de estudo. Não sei se você tem seu manual, mas o tema geral, descanso em Cristo. No primeiro vídeo nós vamos falar sobre vivendo em uma sociedade que não para. Durante todo esse trimestre, o autor, que daqui a pouco a gente vai falar sobre os autores dessa lição, vai tentar trazer para nós aqui situações do cotidiano e ver como a crença em Cristo, como a presença de Cristo em nossas vidas, influencia ao lidar com essas realidades aí de nossa vida até que a eternidade chega. Então, que esse trimestre possa trazer aqui para você muito descanso em Cristo. Nós traremos aqui os quadros Alinhando as Doutrinas com Marcos André, Na Ponta da Linha, e adivinha quem está aqui, já no estúdio, recuperado, atendendo as orações. Deus tem atendido as orações. O Ricardo está aqui. Ainda estamos mantendo um certo distanciamento, porque a pandemia não acabou, mas ele logo mais vai trazer aqui Na Ponta da Linha, então, de sábado, de domingo e de segunda-feira. E também teremos a participação do Alexandre com Na Ponta da Linha, de terça, quarta e quinta-feira. E, claro, a participação final lá com o Marcos André nas perguntas para discussões de sexta. Então, espero que vocês continuem conosco nessa nova série de estudos aqui sobre a Palavra de Deus. A cada semana teremos aqui um vídeo novo, um assunto novo dentro do tema Descanso em Cristo. E claro, espero que você participe aí dos grupos do WhatsApp que estão disponíveis e também de toda a comunidade Entre Linhas que nós oferecemos para vocês. Ok, pessoal? Então, por enquanto, antes de nós lermos os comentários do último vídeo, chama a vinheta. Bom, pessoal, então antes de nós entrarmos aqui no estudo da Palavra de Deus, da lição dessa semana, vamos ter aquele momento que você pode pular aqui, sim, no celular ou no computador. Você já pode pular lá para o Alinhando as Doutrinas, mais à frente, o momento em que nós vamos ler os comentários. E nós estamos gravando aqui numa terça-feira à noite, então desde sábado tivemos vários comentários aqui. Muito obrigado pelo pessoal que atende ao apelo de comentar no vídeo. E como nós vamos ver aqui, o vídeo vai sendo difundido aí na plataforma e vai contaminando as telas aí das pessoas com as sugestões entre linhas, e algumas pessoas então caem e clicam no canal Entre Linhas e aí estão viciadas no estudo da Palavra de Deus. Aqui dos comentários, gostaria de destacar alguns, são muitos comentários, mas a Maria Lúcia Machado Figueira fala: Feliz sábado, que chique o Lúcio, eu estava gravando, nós tínhamos saído do culto e a gente então veio aqui no estúdio e gravou, então eu estava com roupa de culto mesmo. Claudinei Vasconcelos: sábado, o Lúcio com roupa de igreja, exatamente, novo look, os rapazes estão caprichando no visual, parabéns. Mas nada contra as outras vestimentas, ele diz, O Carlos Souza: Alexandre, vou usar algumas de suas palavras para o sermão que vou apresentar no dia 26 aqui na cidade vizinha. E é isso mesmo, Carlos. Por favor, use o material. Nós produzimos material para vocês usarem de forma pessoal e também para difundir aí nos seus sermões e na sua comunidade. O Papo de Poeta Adilson Santos, o Adilson Santos, ele diz assim: bateu saudade de ver vocês, faz algum tempo que não tenho lido a lição diariamente, orem por mim. Então Adilson está pedindo oração e ele diz assim: comentário fantástico do Alexandre, Deus continue te usando e que este canal cresça mais para alcançar mais vidas. Melhoras ao Ricardo, está aqui firme e forte. Saúde a todos do canal e a todos aí que nos assistem também. Crispim Elcio Maranata, desejo que te vá bem e que tenha saúde, ao Ricardo e a todos vocês. Muito obrigado, Lúcio, tu és um guerreiro de luz, obrigado por mais este rico trabalho. Obrigado, Crispim, pelo apoio. O nosso comentarista aqui também principal, o João Cavaco, mais uma vez comenta aqui, e no prólogo dele ele diz assim, da exposição sobre a aliança durante esses 3 meses que nós estudamos sobre esse tema, ele diz assim: o que vem logo à mente? Ele pergunta: o que vem à sua mente logo depois de ter estudado sobre aliança? Ele destaca a definição da aliança, o convite oportuno no agora, vantagens e desvantagens atuais e a ligação ao espírito de profecia. E depois, nas conclusões, ainda ele coloca aqui sobre o que você entende como sendo bênção já dessa aliança. E por fim, que eu gostaria de destacar, ele diz assim: as bênçãos acima de tudo, não é material ou saúde e tudo mais,
mas as bênçãos, acima de tudo, ou os sinais, ou os guias da presença do Deus triuno, que os quer tomar cada vez mais dependente e ligados à eterna visibilidade do Salvador, para se atingir a plenitude da unidade e relação na aliança entre Deus e o homem, com a presença de Cristo em pessoa, após a sua segunda vinda. Só então, após devidamente vivida a unidade na Trindade, neste período declarado como necessário e suficiente do reino de Deus invisível, ver-se-á a aliança eterna no Cristo presencial, assim como todo o seu poder criador absoluto em infindáveis criações, neste universo sem fim do Deus triuno. Que aceitemos ser envolvidos nesta aliança de bênçãos condicionais e eternas, mas inclusivas na sua especificidade pessoal, social e com diversidades culturais ou econômicas na globalidade existente e absolutamente infinita na sua universalidade das características contínuas, amorosas, verdadeiras e plenas da vida de Cristo no Espírito em cada um que assim o queira em Deus. Deus nos abençoe a todos. É isso aí, João Cavaco. João Cavaco, peregrino da IASD em Lisboa, em Portugal, lá na União Europeia. Muito obrigado. E o mais legal ainda é essa interação entre vocês. Então temos aqui a Marinalva Ferreira comenta no comentário, né, do João Cavaco. Muito interessante seu comentário. Deus lhe abençoe. Que legal, Marinalva, que conferiu aqui o comentário do João Cavaco e comentou. Isso é muito importante, tá, pessoal? Tentem se esforçar um pouquinho nos produtores de conteúdo que vocês consomem aí, né? Comentam, dê o like, interajam bastante, porque se você quer contaminar a internet com bom conteúdo, é assim que a gente vai conseguir, sabe? É comentando, é dando like, um comentando do outro, porque esse conteúdo ganha relevância nas plataformas e aí a plataforma começa a sugerir isso para que mais pessoas se envolvam com o conteúdo, porque é isso que as plataformas querem, né? Que você se envolva com elas, ok? Então, dentro do possível, não só assiste não, tá? Dentro do possível, vai lá, dê seu like, vai lá, comenta no comentário do irmão que você leu e gostou, se manifeste, isso é muito importante aqui dentro da plataforma, ok, pessoal? Como diz, né, o Alexandre sempre diz, é o joinha missionário. Saskia Câmara, desculpa, Saskia. A Saskia comenta assim: estamos orando pelo Ricardo e toda a sua família, um abraço a todos. É isso aí, Saskia, faz tempo que a Saskia não comenta com a gente. A Sandra Bittar, outra também, principal comentarista aqui do nosso canal, teria que ter um quadro ao vivo, né, com esses dois, João Cavaco e Sandra Bittar. Mas as palavras deles, olha só, são muito caprichadas e ela diz assim: oi meninos, esperamos que todos estejam bem. Ricardo, continuamos orando e solicitando a Deus que seja feita a sua vontade em nossas vidas. Vocês fecharam o trimestre com chave de ouro, muito aprendizado. A correlação que o Marcos faz com a lição com a doutrina 22 de nossa igreja, conduta cristã, né, nos remete a Gênesis 1:27, quando Deus nos cria a sua imagem. Eu acredito que Deus nos fez assim para que tenhamos a capacidade de desenvolver e entender que buscar fazer a vontade de Deus nos aproxima dele e de seu caráter. Nos aproximamos de suas qualidades incomparáveis. Destaque para a alegria. Lembra algumas passagens onde as crianças corriam para Jesus quando o viam. Quanta alegria nós sentimos quando fazemos o bem e quantas vezes Jesus promoveu tais sentimentos? Cristo certamente ficou muito feliz nesses momentos. Sabemos que Jesus tinha sobre ele todos os nossos pecados e não conseguimos imaginar o sofrimento dele. E mesmo assim, Jesus era e é feliz, porque ele é amor, ele é santo, é verdadeiro, misericórdia, é graça. Em Cristo habita a plenitude da divindade e para minimamente conhecermos Deus, temos que olhar para Cristo com os olhos do coração. Alexandre reforça o quanto somos e devemos ser felizes por ter a oportunidade de viver Cristo hoje e já pronunciar a vida com Cristo na eternidade. Como não ser grato e feliz quando entendo que somos criaturas de Deus e que Jesus se tornou homem para resgatar para o que fomos criados? Quando me aproximo do entendimento de quem é Deus e que Jesus se afastou de ser Deus para se tornar homem por nós, eu me pergunto, o que é isso? É tão inimaginável o sentimento? Eu não consigo responder. Só sei que sinto uma felicidade imensa porque Jesus me acolheu, me aceitou, me chamou de filha. Quantas questões respondidas e quantas outras emergiram
para nos motivar a continuar a buscar a Cristo e os seus ensinamentos. Muito agradecido a vocês, hashtag fui até o fim, excelente semana para todos com as bênçãos de Deus. E eu particularmente estou muito agradecido a você também, Sandra, os meninos aqui do canal, porque todas as lições você trouxe sempre um comentário, né, muito extenso, muito trabalhado, e a gente sabe, né, que realmente produzir um texto desse não é fácil, consome tempo. E hoje, né, você quer demonstrar que ama uma pessoa? Passe tempo com ela, porque o que mais nós temos de valioso é tempo. É mais fácil, às vezes, dar dinheiro para alguém do que dar o seu tempo. Então, obrigado, Sandra, mais uma vez, né, por dedicar tanto tempo comentando no canal com a gente e demonstrar tanto carinho que a gente vai recebendo. Outro comentário aqui que tem é do Welisney Santos, Welisney Santana. Ele é um amigo meu lá de Maringá, a gente sempre conversava, a gente congregava na mesma igreja lá do Alvorada, e ele sempre é inscrito, ele também tem um canal no YouTube, e ele comentou: feliz sábado, Lúcio, um abraço para todos aí. Então, Welisney, feliz sábado, faz tempo, né, que a gente não se encontra, porque com a pandemia vai para Maringá, fica só com a família, então faz tempo que a gente não dá os rolês lá em Maringá. Fica um abraço. Também queria mandar um abraço, né, para o Claudinei, aqui de Campo Mourão. O Claudinei, né, passei aqui no trabalho dele, falou: estou acompanhando o seu canal. Então, o Claudinei, outro irmão querido aqui, a gente sempre pergunta, tem mais gente que nos assiste em Campo Mourão? Tem, sim, o Claudinei também assiste a gente. Muito obrigado, Claudinei, né? E que Deus continue aí nos guiando, nos livrando aí nessa pandemia. Pati Santos, passei cedo para ter notícias do Richard. Continue em oração por ele. Então, Pati, né? O Richard está aqui, graças a Deus. Pai dele, depois vai poder falar mais sobre isso. Marinalva Ferreira, olá meninos, primeiramente dizer que estou em oração pelo Ricardo, Lúcio, que chique no último, né, que eu estava lá todo empiriquetado. Esse trimestre veio para transformar nossos corações, realmente, Marinalva. Uma lição maravilhosa que não tem como não cair uma lágrima dos olhos. Saber que não somos escravos do pecado, mesmo sendo pecador, ao mesmo tempo, é um alívio para deixarmos de pensar que Deus nos abandona quando fazemos algo errado. Em verdade, Deus é amor, ela coloca lá, né? Oração, coração, coraçãozinho, coraçãozinho. Um forte abraço carinhoso para todos lá de Astúrias, Espanha. Marinalva Ferreira também, sempre demonstrando muito carinho aqui. Então, que você, Marinalva, possa sentir um pouquinho dessa retribuição, né, dessas palavras, que Deus continue abençoando e que você continue aí tendo essas palavras para compartilhar com todos na sua vida. Com certeza você também está sendo uma fonte de luz. A Paty ainda comenta o Lúcio todo na beca, tudo alinhado, né, Paty? Mas agora eu já estou mais relaxado aqui, né? E ainda o Adilson comenta, Adilson Santos, hashtag fui até o fim, e ele diz ainda compartilhei. É isso aí, Adilson, compartilha. Vamos aí contaminar essa internet com esses conteúdos da Bíblia, com todos os canais que tentam passar um pouquinho da palavra de Deus para este mundo, né? A Leda Maria Rigoni, ela diz assim: bom dia meninos, bom domingo, abençoada semana com Jesus. Orando pela recuperação do Ricardo e a sua família. Ela é da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Meier, no Rio de Janeiro, vizinha aí do Marcos André. Hashtag fui até o fim da lição. É isso aí, Leda, obrigado, principalmente obrigado por colocar lá que é do Rio, lá da Igreja do Meier, um abraço aí para a Igreja do Meier, e com certeza, como a Leda Maria assiste, como a Leda Maria comenta, dá like e compartilha, quantos da Igreja do Meier talvez não estejam assistindo esse vídeo, então um abraço para todos da Igreja do Meier, a igreja aqui da nossa irmã Leda Maria, ok? Carlos Souza, bom dia, feliz sábado, que Deus abençoe a todos vocês, os guarde, os livre de todo mal. Ricardo, oro por ti e por sua família, hashtag fui até o fim. Valeu, Carlos. Ailda Pinheiro Silva. Uau, pensei até que era culto, Lúcio de pastor, né? Já estamos marcando presença no nosso vício que compartilhamos também. É isso aí, Hilda. Estamos orando pelo Ricardo, graças a Deus todos bem. Assinado Hilda e o Ian. O Ian já apareceu aqui no canal, que Deus continue abençoando vocês. Que bom ter notícias de vocês, porque a gente começa até a sentir falta, né? Um dia que a Sandra não comentar, a gente não vai fazer que nem fez com o João Cavaco. Vai começar, cadê a Sandra? Cadê a Sandra? Misericórdia, dá o telefone da Sandra. Então esse pessoal vai comentando, a gente vai sentindo falta quando não comenta. Zineldo Roque, boa tarde, feliz sábado. Muito boa a explanação da lição 12. Né? Vamos ao estudo agora da 13. Aqui em Santa Maria, de Jetibá do Espírito Santo, né, está 13 graus. Né? Muito bom estudar a lição. E aí, o nosso amigo Zineldo Roque quer mandar um abraço
Para os seus amigos, Josemar e a sua esposa Jerusa. Então, Josemar e Jerusa, não sei se vocês estão assistindo, tomara que vocês consigam assistir esse vídeo, né? O seu amigo Zineldo, estou trocando as letras hoje. Zineldo Roque manda um abraço para vocês dois, então, Josemar e Jerusa, que não sei se é da mesma cidade, mas deve ser lá de Jetibá, Espírito Santo. Não esquecendo de orar pela recuperação total do Ricardo. Lígia Santos também comenta aqui, feliz sábado, orando pelo Ricardo, fomos do começo ao fim, excelente aula, a Alexandra estava contagiante com a sua alegria, Deus continue abençoando a todos, foi muito boa a lição também, né? Como colocar aqui, o trimestre foi fechado, muito legal, né? O Alexandre estava bem inspirado e realmente dá um sermão as falas dele lá. O G. Vitorino diz, feliz sábado, vamos para a última lição do trimestre, na certeza de que a próxima será também maravilhosa. Estamos juntos até a eternidade. É isso aí, G. Vitorino. Edilza Nascimento comenta assim, Deus abençoe pelo dia do ancião, ao Lúcio, exatamente, foi sábado agora passado, que o Eterno possa abençoar e fortalecê-lo nessa sua jornada. Amém, Edilza, obrigado. Que o Eterno abençoe a dedicação de vocês, meninos, pelo esforço em permanecer nos abençoando com o estudo da lição da Escola Sabatina. Sempre solícitos e amáveis. Obrigado, Edilza. Que tenham todos uma excelente semana. Vídeo curtido, vídeo compartilhado. Se cuidem muito. Um abraço. Então, Edilza, muito obrigado pelo seu carinho. A Edilza é outra que o dia que não comentar, Edilza, queremos já saber o seu endereço para ver onde que você está. A Flávia Gariani, minha esposa, aí é mais uma de Campo Mourão. Fio Lúcio, né? Hashtag volta logo Ricardo. Ah lá, voltou. Graças a Deus, tá aí. E a Ronilda Mendes, muito bom, feliz semana, obrigado Ronilda por ter comentado conosco. O Lierson dos Santos, né, esposo da Lígia, já estamos até conhecendo quem é quem aqui. Agradecemos a Deus por mais uma lição, bênçãos de Deus, que Deus continue a guiá-los no bom entendimento da palavra. Hashtag do início ao fim, em oração por todos vocês e família. Obrigado, pessoal. Porque se a gente se dedica aqui, na verdade, nós, aqui, principalmente nós três, o Marcos com certeza no Rio e todos que participam, nós somos primeiramente abençoados por esse ministério, tá? Ter passado aqui esses 3 anos estudando a lição, preparando, divulgando para vocês, né? Primeiro nós fomos muito abençoados, tá? E claro, né, o Liercio e a Lígia dizem aqui que é de Parnamirim, Rio Grande do Norte, eu já decoro isso. O Adilson ainda coloca que, sim, ele está falando, Adilson, ele é do assentamento de Alto Bonito, em Cansanção, Bahia, do assentamento Alto Bonito. Obrigado, Adilson Santos, muito legal saber de onde vocês, né, estão nos assistindo, onde vocês moram, então lá da Bahia. E o Ari Oliveira, Shabbat Shalom a todos, pessoal. Muito obrigado pelo comentário. Novamente, pessoal, o apelo de todo produtor de conteúdo, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho, isso é muito importante para que você seja notificado do nosso conteúdo quando for lançado e aí você já fica esperto, assiste, já compartilha e já interage conosco, tá? Muito obrigado mesmo. Bom, vamos à nossa doxologia. Hoje nós teremos então, como eu falei no início do vídeo, a participação do Ricardo e teremos também as entrelinhas, esqueci até de falar na introdução do livro, teremos aqui um estudo sobre o sábado e a sua relação com o tabernáculo, né? Então, mas antes, né, de entrarmos aqui nas pontas das linhas e também nas entrelinhas, vamos ter a participação aqui do Marcos André, onde ele inicia esse estudo com uma oração e já faz o alinhamento dessa primeira lição aqui, ó, vivendo em uma sociedade que não para com uma doutrina bíblica. Então agora é com você, Marcos. Olá, você que nos acompanha no canal Entre Linhas, mais uma semana estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus, estamos dando início a mais um trimestre, mais uma jornada que vamos caminhar juntos. Eu espero que você nos acompanhe em todos os vídeos, que sempre continue nos dando apoio aqui no canal, porque nós fazemos esse trabalho com muito carinho, com muita dedicação para você. Eu já estou aqui com a minha Bíblia, com a minha lição, também com as minhas anotações. Fico curioso para saber como que você nos acompanha aí, se você pega a lição, se só nos ouve, se você nos acompanha enquanto está fazendo outras atividades. Quem sabe você poderia deixar aí no comentário o que você está fazendo enquanto estuda a lição com a gente aqui, né? E como nós sempre fazemos, nós vamos dar início a essa lição com uma oração. E eu convido você a orar comigo nesse momento. Vamos orar? Santo e bondoso Pai, muito obrigado porque mais uma vez o Senhor nos recebe na Tua presença para juntos estudarmos a Tua palavra e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos conceda o Teu Santo Espírito para que assim possamos crescer
em santidade, crescer em conhecimento, mas principalmente que possamos nos aproximar do nosso Salvador. Nós te pedimos também que o Senhor nos perdoe os pecados, nos limpe o coração de todo mal, visite cada lar, cada pessoa que nos acompanha, para que as tuas bênçãos se multipliquem através desse meio que nós utilizamos aqui. Te pedimos isso com o desejo de sermos salvos na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos as doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição desse trimestre fala sobre o descanso em Cristo, e o autor já começa na primeira lição falando sobre uma sociedade que não para, e por isso nós necessitamos desse descanso, do descanso oferecido por Cristo. E são muitas formas, né? Nós vamos ver durante esse trimestre as muitas formas que Deus nos permite descansar em Cristo. Na lição de sábado, o autor começa com uma história que me parece que é uma família que não se organiza muito bem para o descanso sabático. E o sábado acaba se tornando um fardo, pelo menos a impressão que eu tive aqui nessa parte de sábado, é que essa família ela acaba interagindo com o sábado de uma maneira que o sábado se torna um peso e não um deleite. Quando nós deixamos todas as atividades para a sexta-feira, como uma forma aí de deixar a sexta-feira como realmente o dia da preparação, nós acabamos fazendo com que o sábado leve um pouco dessas preocupações. A correria da sexta-feira acaba entrando para o sábado, né? Com a parte de sábado, eu gostaria de destacar a nossa doutrina 22, que é a doutrina da conduta cristã. Essa doutrina ela fala de como nós devemos interagir com os mandamentos de Deus, inclusive com o sábado. E o sábado ele deve ser visto como um deleite e não como um peso. Então nós devemos começar a nossa preparação para o sábado já no domingo, no primeiro dia da semana, quando nós vamos nos organizando para que possamos no sábado ter todas as nossas atividades já feitas e ali próximo do pôr do sol. Então a gente já entra no sábado de uma maneira que possamos então desfrutar desse dia como um dia realmente de deleite. Na parte de domingo, o autor fala sobre o sábado na criação. É Gênesis no capítulo 2, do verso 1 a 3. Ali nesse texto nós podemos destacar a nossa doutrina 20, que é a doutrina que trata a respeito do sábado, e mostrar que o sábado ele foi criado lá no início e não no Sinai junto com os judeus. Desde o início, a palavra sábado já significa descanso, é a mesma palavra, né? No original é o Shin, Bet e Tav, que são essas três letras que formam tanto a palavra descanso quanto a palavra sábado. São palavras, é a mesma palavra, né? Após a entrada dos sinais maçoréticos ali mudou um pouquinho, mas o original traz as mesmas palavras. Então provavelmente a pronúncia era um pouquinho diferente, a forma verbal dessa palavra, mas é a mesma palavra. Então o sábado ele já é um dia de descanso desde o início, né? E o fato de Deus ter descansado já se torna para o homem criado à imagem e semelhança de Deus um mandamento. Muitas pessoas questionam que ali não há um mandamento, que Deus simplesmente descansou, mas não deu uma ordem ao homem para que ele descansasse. Isso não havia necessidade de acontecer. Quando Deus descansa, o homem que havia sido criado à sua imagem e semelhança, ele imediatamente entende que precisa imitar o seu Criador. É como se você precisasse falar para o espelho que precisa te imitar. A imagem e semelhança, né? A imagem é isso. É uma imagem refletida, como se fosse uma imagem refletida no espelho. Então o homem ele tinha esse instinto, esse desejo de fazer a vontade de Deus instintivamente, ao contrário de nós hoje que vivemos antagônicos à lei de Deus, né? Deus precisa fazer uma transformação em nós para que possamos sentir o desejo de o servir, de fazer a sua vontade. Na parte de segunda-feira, o autor destaca que o descanso não é só no sábado e também o descanso não é só físico, existe o descanso mental, né, que é necessário para que a gente possa desfrutar até mesmo do sábado, né? Por exemplo, aquela família lá do início, né, parece que entra o sábado de uma maneira tão conturbada que as coisas que foram mal organizadas durante a semana acabam entrando sábado adentro também.
né? E o fato de que nós temos um corpo a cuidar, né? A nossa doutrina número 21, que trata da mordomia cristã, diz que nós temos um corpo que precisa ser cuidado, é um dom de Deus, que Deus requer cuidado, né? Nós vemos Deus dizendo que o nosso corpo não deve ser tratado de qualquer forma, porque é templo e morada do Espírito Santo. Então, ali o autor cita Jeremias no capítulo 45, do verso 1 a 5, fala que Baruque estava encarando um quadro depressivo por não entender os desígnios de Deus. Então nós precisamos aprender a descansar fisicamente, que é o nosso sono, né, o nosso descanso sabático também. Nós precisamos descansar o nosso corpo e a nossa mente, que é a gente entender que chega o sábado, chega o momento que nós estamos em casa com a família, não é um momento de ficar pensando no emprego, né, apesar de hoje o trabalho nos seguir para casa, né, porque hoje quase todos nós estamos trabalhando em home office, né, mas existe também o descanso espiritual, que é você entender que Deus quer o melhor para você e Ele sabe o que é melhor para você, é entregar a sua vida na mão de Deus. Aqui nós vemos Deus dizendo, olha, tudo aqui vai ser devastado, você precisa entender que tudo vai ser devastado e você vai pelo menos ter a sua vida como despojo, porque muita gente vai morrer. E Deus estava executando o juízo ali naquele momento. Então nós precisamos entender que por mais que o mundo esteja conturbado ao nosso redor, Deus continua no controle. E isso é uma forma de descanso em Deus, né? Na parte de terça-feira, fala sobre os vários tipos de repouso, né? Inclusive o repouso da morte. Isso nos lembra da nossa doutrina número 7, que fala da natureza do homem, né? Desde lá do início, Deus falando que o sono é um descanso, que a morte é um sono, é um descanso, né? Então isso está plenamente de acordo com aquilo que nós cremos sobre a natureza do homem, a natureza indivisível, né? O homem não tem uma alma que sai do ser humano, ele é uma alma. Então a morte é uma forma de paralisar tudo, de o homem descansar realmente na sepultura até a volta de Jesus, como nós cremos, né? Na parte de quarta-feira fala sobre o sábado como uma sombra do descanso em Cristo, né? Fala lá em Hebreus no capítulo 4. Né? Muitas pessoas não comentam, mas as doutrinas das igrejas, de uma maneira geral, falam a respeito dos mandamentos e falam que o sábado foi mudado para o domingo. Por exemplo, no livro de doutrinas da Assembleia de Deus, diz lá que o domingo é o nosso sábado, eles dizem assim, acho que é na página 82, se eu não me engano. A doutrina dos batistas também fala. Então, muitos dizem e pensam, né, que o sábado foi abolido e coisas desse tipo, mas lá dentro da doutrina deles diz que tem uma obrigação de descanso, só que no domingo. Né? E aqui nós vemos que um livro que foi escrito bem depois da morte de Jesus, o descanso em Cristo é utilizado como uma referência ao sábado e não ao domingo como dia de descanso, né? Na parte de quinta-feira, o autor fala a respeito de Caim, né, como um fugitivo na terra, e fala que Caim ele não soube descansar na salvação do Senhor. Deus tinha um plano de salvação, explicou e expôs esse plano de salvação, mas Caim não compreendeu muito bem e por isso ele desejou se salvar a partir das suas próprias obras, né? Isso lembra a nossa doutrina número 10, que é a doutrina que trata da experiência da salvação. Essa doutrina ela fala da salvação unicamente em Cristo, unicamente por meio da fé em Cristo Jesus, através da graça que Ele nos concedeu na cruz do Calvário. Então essa lição, apesar de aparentemente estar falando sobre o tema do descanso, ela traz muitas doutrinas e traz muitos contextos interessantes para que a gente possa analisar e discutir na nossa classe de escola sabatina. Eu termino aqui minha participação, a parte de sexta-feira eu ainda vou dar uma olhada para que a gente faça lá no finalzinho, quando a gente fizer a oração. E você volta agora para Campo Mourão, agora creio com um time completo lá, para que possamos desfrutar aí do quadro Entre Linhas e também do quadro Na Ponta da Linha. Um abraço a todos e até daqui a pouquinho. Valeu, Marcos, né? Obrigado aí pela oração, por ter iniciado já alinhando a doutrina, a nossa lição.
E agora nós temos então a participação da pessoa aqui, que muita gente orou, graças a Deus se recuperou, do Ricardo, onde ele vai trazer para nós aqui na ponta da linha de sábado, de domingo e também de segunda-feira. E também vai trazer para nós aqui uma entrelinha. E como sempre, pessoal, uma entrelinha riquíssima, cheia de significado, cheia de interpretação, de contexto linguístico, para que nós possamos ainda mais compreender um pouquinho, né, das mensagens do Eterno. Então, Ricardo, chega aí, rapaz, agora é com você. Alô, pessoal, estou aqui de volta depois do pós-Covid. Obrigado pelas orações, obrigado pelo apoio de vocês, aí, de quem postou comentário. Não foi fácil, a família inteira pegou. Não foi muito simples. Mas estamos todos bem, apesar dos pesares, né? A lição dessa semana, lição 1, gente, vivendo em uma sociedade que não para. Ela para sim, gente. Ela para por enfermidade. Ultimamente ela tem parado por Covid, inclusive foi próximo, né? Teve o lockdown aqui na cidade. Foi mais ou menos na época que a minha família pegou, todo mundo pegou. E a gente teve que parar pelo lockdown na cidade. O lockdown na cidade ele acabou. E a gente teve daí o isolamento nosso. Por saúde, ficamos aí umas 3 semanas mais ou menos de molho, ou seja, acabamos que, querendo ou não, paramos para se recuperar, né? Graças a Deus está todo mundo recuperado lá em casa, né? Uma sequelazinha ou outra menor, mas tudo bem. Vamos lá, gente. O verso, para memorizar o verso, olha, minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmo 84, 2. A lição dessa semana vai tratar muito isso, da necessidade em um mundo tão corrido, num mundo tão atribulado, de tantas aflições. Dizem que o mal dessa nossa geração é justamente doenças de ordem mental, de ordem emocional, depressão e outras tantas doenças ligadas a essas questões, né? Dos remédios mais populares, vamos dizer assim, mais vendidos, são justamente remédio para depressão, remédio para transtornos de humor, transtornos emocionais, né? Na lição de sábado, gente, só para não perder o costume, porque da última vez, né, eu geralmente trabalho com a lição de sábado, sempre tem historinhas, né? E agora, para não perder o costume, a lição começa justamente com a historinha. Com historinhas. Isso, e a autora ela é uma autora mulher. Não sei se será um padrão, mas que ela começou assim, começou. E ela começou aqui com o tic-tac, tic-tac. Na hora que eu li esse tic-tac aqui, na hora eu lembrei do jacaré, que corria atrás do Capitão Gancho. É óbvio que tem um significado também isso, né? É um significado na obra do Peter Pan, né? Do Peter Pan. Para quem não sabe, o jacaré que perseguia o Capitão Gancho, inclusive que comeu a mão do Capitão Gancho, ele tinha um relógio dentro dele. E toda vez que o Capitão Gancho ouvia o tic-tac, 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 ele ficava apavorado porque ele já sabia que vinha o seu algoz, aquele que havia tirado a sua mão. E saindo dessa história da fábula, né, que eu me recordei por causa do tic-tac, gente, esse tic-tac, alegoricamente, que perseguiu o Capitão Gancho, persegue a sociedade moderna hoje em dia. Esse jacaré, sob um ponto de vista remês, vamos dizer assim, sob um ponto de vista alegórico, ele persegue a sociedade hoje em dia e causa esses transtornos emocionais que nós temos hoje. E começa falando que o relógio, a autora fala de um relógio implacável. Esse relógio implacável, lembrem do jacaré, vocês podem até utilizar isso na classe, porque pouquíssimas pessoas não sabem disso e não poderiam usar essa metáfora.
esse tic-tac implacável que nós temos no dia a dia, e nessa história também, ó, veja bem, fala de um casal, fala do casal Maria e Josué e seus filhos, e começa a narrar a história, começa a narrar por Maria, que ela suspirava no seu apartamento, olhava para o lado, e vários brinquedos, espalhados pela sala, os brinquedos das crianças, a cozinha provavelmente cheia de louça, cheia de panelas, né, toda bagunçada. Sara, a filha mais nova, deitada com febre. Num momento desse de Covid, eu me recordo do meu menino com dor de cabeça, com febre, a gente tendo que dar dipirona para ele, vitamina C, xarope expectorante e tantas outras coisas, e inclusive no dia de sábado, não só o filho, mas nós também, né? E ela tinha, no caso, Maria, tinha que trabalhar, ela tinha se comprometido na igreja de ser recepcionista. E por isso eles todos teriam que chegar meia hora mais cedo. E passa pela cabeça de Maria uma coisa que passa pela cabeça de muitas pessoas, gente. Principalmente os professores, gente. Os professores que eu tinha conversado com o Alexandre antes do isolamento, do lockdown da cidade, do isolamento por causa do problema de saúde, e ele falando que agora os professores estão sendo muito exigidos com este novo com gravações, é muita cobrança para correr com o currículo, para correr com matéria, uma coisa até desumana com os professores, e chega sexta-feira à noite, gente, as pessoas querem descansar. O sábado, nós vamos falar muito sobre o sábado hoje, gente, mas o sábado também é um momento para Shabat cessar, dar um tempo dessa tribulação do dia a dia. Então, essas atividades, por exemplo, que vocês forem utilizando, que vocês forem empregando na igreja, tem que ser selecionadas com muita sabedoria, justamente porque um pouco desse tempo do sábado é um tempo de cessar, um tempo de descansar, de repousar. O sábado deve ser também um dia deleitoso. O sábado é para o deleite. E às vezes o deleite, ele passa pelos 5 S's. Santa, soneca, no santo, sábado do Senhor. Vamos lá, gente, continuando. Daí do outro lado da cidade, a história conta de Josué, que é o marido de Maria, e ele na fila para pagar as compras do mercado, provavelmente na sexta-feira. E o trânsito, um pesadelo, uma realidade de cidade grande. Aqui no interior a gente tem isso em alguns momentos, mas como eu já morei em capital, já morei em Curitiba, eu sei como é isso. O voltar para casa 6 horas, voltar para casa depois da faculdade, é um teste de paciência. É aquela coisa de você ter que andar, vamos dizer, 10 quilômetros a 5 por hora. É uma demora para uma distância minúscula, é complicado. E ele fala da fila do caixa, um caixa longa, e ele pensando, eu preciso descansar, não posso continuar assim. José geme no seu interior. Ela utilizou aqui um discurso indireto, a vida não deve se resumir a isso. Aqui ela abre aspas, provavelmente palavras, um discurso direto de Josué. E ela vai seguindo, ela fala que a nossa vida é governada pelo horário, pico de trânsito, horário de trabalho, consultas médicas, conversas em redes sociais, compras e atividades escolares. Quer usemos transporte público ou não. E ela encerra com a pergunta: como podemos encontrar descanso em meio a tantas agitações, a tanta agitação? E a Bíblia, obviamente, que é a lição da semana, vai trazer essa resposta na Bíblia. E esta é a ponta da linha, na ponta da linha do sábado. Legal, agora então aqui no domingo, exaustos e cansados, na ponta da linha, Ricardo. Então, gente, eu vou fazer o seguinte: no domingo e na segunda eu vou trazer entrelinhas homeopáticas ao longo da ponta da linha, e depois eu vou trazer propriamente uma entrelinha, que não é uma entrelinha raiz, aquela entrelinha raiz que tem relação com a lição, mas que nós andamos longe, e até porque estou me recuperando ainda, denota
um esforço criativo muito grande para a gente fazer essas conexões das entrelinhas, sabe? Que a gente busca longe e tenta encontrar a conexão com a lição, sabe? Mas vamos lá. Vamos primeiro com as homeopáticas e depois com uma entrelinha meio Nutella, vamos dizer assim. Nutella é bom de vez em quando também, né, gente? Então vamos lá. Domingo, 27 de junho, vamos lá, gente. Exaustos e cansados. Ela se encaixa perfeitamente, se conecta perfeitamente com a história. Veja bem, gente. A história do sábado, perceba o link. A história do sábado, ela ocorre, pelo que você percebe lá, ela ocorre quando? Gente, ocorre numa sexta-feira. Provavelmente preparativo para o sábado. Provavelmente não, literalmente, está lá, porque no dia seguinte ela tinha que chegar meia hora antes na igreja, aquela correria, filho, casa, coisa e tal, e agora chega no domingo. Então, no acrescentar da história, gente, é um sábado que você, exausto, cansado. E o que você faz? Sendo que você está exausto, cansado de 5 dias. 6 dias, desculpa. Porque normalmente no domingo, geralmente o pessoal descansa também, mas tem gente que não, principalmente profissional liberal, os professores, porque, gente, o Estado não dá tempo para preparar a aula não, gente. Não. Se você não preparar a aula, corrigir prova, o Lúcio também, que é professor, está falando aqui. Alunos, 200 alunos. Então, gente, se você não faz no domingo, você não faz. Vamos lá, continuando. Na primeira pergunta, nós vamos é feita uma leitura de Gênesis 2, o Bereshit 2, do versículo 1 ao versículo 5, porque Deus criou o dia de descanso antes mesmo que alguém ficasse cansado. E lá no Bereshit está associado o Shabat com a criação. Então o Shabat vem muito antes do Aseret HaDebrot. Vem muito antes dos 10 ditos do Eterno. Vem muito antes daquilo que os cristãos costumam chamar de os 10 mandamentos. Mas o Aseret HaDebrot, os 10 ditos do Eterno, eles são apenas um relembrar. Lembre do dia de sábado para santificar. Por quê, gente? Porque ele é um memorial da criação. E Gênesis 2, 1 e versículo 1 e versículo 2, o Bereshit, nos traz justamente essa luz do memorial da criação. Mas tem aqui já uma entrelinha, gente. O sábado foi santificado. Começo aqui as entrelinhas homeopáticas que vão ser utilizadas depois na minha entrelinha minha entrelinha café com leite, vamos dizer assim. Então veja bem, gente, o Shabat, ele foi santificado, abençoado e santificado. E a palavra, gravem aqui, vai ser importante lá para a entrelinha, é Kadosh, que significa ser santo, santificação. Significa consagrar, bem dizer, mas também significa casar-se. Também significa desposar e também significa dedicar. Bom, vamos lá, gente. Agora vamos na ponta da linha mesmo. Nós temos o primeiro parágrafo aqui, alguns pontos interessantes. Ela fala do sábado, do Shabat, como um marco, uma forma viva de estimular a memória. Memória o quê, gente? Memória da criação, bará, em hebraico, né, gente? Uma memória de um Deus criador. É um dia para dar uma pausa. A expressão Shabat significa também cessar. Nós temos as atividades seculares. É um espaço de tempo que foi nos dado para melerrar. Nós dedicamos esse tempo a nós. Mas o sábado é um dia de se dedicar tempo à intimidade com o Eterno. Nós já vamos entender um pouco melhor isso. Ela fala também aqui na ponta da linha, além do não fazer, um dia para celebrar especialmente a dádiva da relva, ou seja, a criação, o ar, a vida selvagem, a água, né, das pessoas. Então veja bem, na primeira parte aqui, gente, o sábado é um dia para deleitar a criação.
Então nós já temos alguns indícios de como deve ser o sábado. Você usufruir da natureza, você tomar sol, respirar ar puro, ir para um parque se possível, ou até mesmo ir para a varanda, ir para um sítio se você tiver essa possibilidade, ou até mesmo ficar em sua casa, sentado, vendo as árvores. Muitas casas aqui no Brasil, na minha casa mesmo, a gente senta e tem árvores logo à frente, depois do muro. É agradável também. Você dá uma pausa, você sentar com a família e ficar olhando para a copa das árvores, por exemplo. E acima de tudo, do Criador de toda boa dádiva. No segundo parágrafo, ela trabalha essa questão do sábado como um convite. E fala que esse convite, ele não se interrompeu, ele não foi cancelado após o lapso, após o Yetzer Hará, ele se infiltrar na criação. Yetzer Hará é natureza pecaminosa. Depois que Adão e Eva pecaram e o Yetzer Hará passou a ser um conflito com o Yetzer Hatov, tudo aquilo que Deus criou para o homem, a natureza humana, a natureza da terra, era Tov, era boa, era Tov Meod, era muito boa. E depois o Yetzer Hará contaminou isso. Mas esse ponto é interessante, que o sábado não deixou de ser um convite para a intimidade do Criador com a criatura. Ela fala o seguinte: o convite resistiria ao teste do tempo. O Senhor colocou o descanso sabático na estrutura do tempo. Na entrelinha nós vamos falar um pouco mais disso. Essa questão do Shabat como um elemento temporal, onde o Criador, ele desenvolve em toda a criação o momento para intimidade, o momento do esposo e da esposa. Daí no próximo parágrafo a gente fala o seguinte, ela faz uma comparação muito interessante, que hoje em dia nós temos acesso a muita tecnologia, nós temos acesso a várias inovações tecnológicas. Por exemplo, hoje em dia nós temos carros, hoje em dia nós vamos para o trabalho, muitos vão trabalhar de carros, ou até mesmo se utilizando do serviço público, os ônibus. E é muito mais tranquilo, obviamente, do que era no passado. Entretanto, o ser humano está muito mais fadigado, se sente muito mais cansado, estressado hoje do que no passado. Isso se deve ao quê, gente? Nós temos estímulos visuais, estímulos mentais, hoje em dia, que vêm, que entram nos nossos olhos, que entram estímulos que entram nos nossos ouvidos muito mais rápidos. Então nós temos ali a mente num constante aceleramento, um constante acelerar. Isso causa um desgaste mental muito maior. Só que a mente e o corpo, elas estão conectadas. Esse mundo rápido, e esse mundo não é rápido só porque nós vamos mais rápido, vamos dizer, nossos carros andam a 80 por hora, não, é porque nós vemos informações entrando na nossa mente, através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos, muito mais, acelerando a nossa mente e causando esses transtornos. Então o sábado não é só um dia para você desacelerar, ficar sentado no banco, mas é um dia para você desacelerar a sua mente. Oração, meditação, uma reflexão calma, mansa e tranquila sobre religião, sobre um momento familiar, serve justamente para esse desacelerar. Hoje em dia o Shabat é muito mais do que propriamente um marco no tempo religioso. Hoje em dia ele é um remédio. Hoje em dia o Shabat é uma necessidade para manter a saúde. Só que o grande problema é que muitas vezes nós no Shabat aceleramos mais a mente, continuamos naquela agitação, continuamos enchendo a nossa mente com informações e o cérebro não para, o cérebro continua acelerado. É importante utilizar o Shabat
para um amansamento, para um abrandamento da mente, principalmente, para um abrandamento do número de informações que nós assimilamos durante esse dia. Continuando, gente. Aí no próximo parágrafo fala o seguinte, fala que pesquisas mostram que dormimos muito menos e que muitos dependem da cafeína para continuar suas atividades. Ela vai trazer algumas questões de saúde aqui. Temos telefones celulares rápidos, computadores rápidos, conexões com a internet muito rápidas, mas parece que nunca temos tempo suficiente. Só que, gente, é justamente os telefones celulares rápidos, os computadores rápidos, as conexões com a internet rápidas que trazem essas informações aceleradas à nossa mente. As pessoas não têm paciência hoje para sentar numa mesa, abrir um jornal e ler lentamente. Você entra num site, você olha as notícias só pelo tópico, pela manchete. E já vai para uma outra, e para uma outra, e para uma outra. Além de você estar adquirindo conhecimento superficial, você está acelerando o seu cérebro, causando um dano ao longo prazo, se você não aprender a desacelerar, que é tremendo. As doenças emocionais, elas existem em função deste tipo de coisa. Telefones celulares que podem ser... É uma faca de dois gumes, elas facilitam de fato a nossa vida, mas utilizadas da maneira errada, elas na verdade elas são um veneno, são um problema. Não vamos ter não vamos para o extremismo. Então eu vou ficar sem celular. Vamos demonizar a coisa. Não, basta ter discernimento de razoabilidade, de proporcionalidade, de utilidade. Seguindo, a autora da lição fala: por que descansar é tão importante? Já falamos com isso, ela cita várias passagens bíblicas do Novo Testamento. O Criador sabia que precisávamos de um descanso, ele formou ciclos de tempo. O povo de Deus, Israel, além do Shabat, ele tinha também, gente, Moed, ele tinha Hag, as festas, que também eram consideradas cessar, Shabat. Hoje em dia nós temos uma estrutura diferente. Nós vivemos, mas nós temos atividades na igreja além do sábado. Tem o encontro de domingo, que também é um momento, vamos dizer assim, de festa. Nós temos FEMUSA, nós temos congressos, nós temos excursões. Tudo isso são momentos, em termos de desbravador, são momentos que devem ser aproveitados para também o deleite, desaceleração, para essa conexão, para essa intimidade. Vamos lá, gente, agora encerramos na ponta da linha do domingo, vamos para segunda-feira. Falta de ânimo na ponta da linha. Falta de ânimo na ponta da linha. Eu vou trazer aqui agora uma semi-entrelinha. E o nosso amigo Lúcio. Nosso amigo Lúcio aqui eu vou utilizá-lo como exemplo, gente. Ele tem uma baita dificuldade do cessar. Porque o Lúcio, ele é o mordomo por excelência. Inclusive, mordomo, gente, é aquele que tem a chave da despensa. É o despenseiro. É aquele que cuida da igreja. Então vamos dizer, tem um conserto. Quem vai fazer é o Lúcio. Uma luz, uma lâmpada, a internet está com problema, então vai lá, é o Lúcio. Aqui mesmo, ele não para. Ele está de um lado para o outro arrumando aqui a sala dos adolescentes, mexendo aqui, mexendo lá, coisa e tal. É o desacelerar. Quando chega no sábado, ele preenche as suas atividades com trabalho para o eterno. Então ele trabalha todos os seis dias, vamos dizer assim, voltados para si, para a escola, para o seu sustento, e no sábado é o trabalho para o eterno. E obviamente ele sabe disso, nós já conversamos algumas vezes sobre isso, que ele deve ter a prudência do equilíbrio, porque o sábado também é um dia para a família.
Exato. O Lúcio falou ali fora do microfone para não perder a esposa. Mas é uma coisa mais ou menos por aí, gente. E na ponta da linha aqui, o autor da lição, o casal, vamos dizer assim, né? Porque é um casal, é o autor e a autora, eles vão enfocar a questão do ânimo, da falta de ânimo e a questão de privação de sono. Novamente eu uso o exemplo do Lúcio, agora eu vou usar um pouco do meu exemplo também. Nós já conversamos muito sobre isso e eu acho que o Lúcio é meio androide, assim, sabe? Porque é uma pessoa que dorme, eu não consigo entender como uma pessoa que dorme 4 horas da manhã consegue estar 8 horas lá na igreja. Ele tem que renderizar esse vídeo e geralmente ele faz isso na sexta-feira e depois no sábado ele vai lá e ainda chega para fazer as atividades sábado de manhã, como ancião. Eu não sei como é que ele harmoniza tudo isso, mas ele deve harmonizar. Ele dá um jeito, né? E acredito eu, você faz os 5S de vez em quando, Lúcio? Com certeza. De vez em quando faz os 5S, gente, tá vendo? Essa questão da privação do sono, qual é o grande problema? Nós temos muitas facilidades. Uma grande facilidade se chama energia elétrica. Lâmpadas. Então muitas vezes nós estamos em casa descansando, mas o nosso subconsciente, para a nossa mente ainda é dia, porque as luzes artificiais estão acesas. E nós não nos utilizamos do recurso natural, vamos dizer assim, da penumbra e da escuridão, para que o nosso corpo se prepare para o sono, para que ele comece a despejar os hormônios do sono. Se não me engano é a melatonina, se não for, vocês me corrijam depois nos comentários, afinal de contas eu não sou endócrino. Mas continuando, daí ela fala o seguinte, gente, que a exaustão física excessiva são problemas reais, mas mais prejudicial são o quê? A falta de energia emocional. Gente, essa falta de energia emocional, ela afeta relacionamentos. O meu guri, nessa pandemia, então, aonde que ele se relaciona com os amiguinhos? Porque ele não vai para a escola. Ele se relaciona com os amiguinhos em jogos, nos jogos de computador, e lá eles conversam. É a relação social deles. Só que estes jogos, eles causam um desgaste mental tremendo. Então eu vou dividir uma experiência com vocês. O meu menino, ele simplesmente pegou a tela do notebook e arrebentou. A tela do notebook dele trincou. O que é isso? Isso é um desequilíbrio emocional em razão do desgaste mental destes jogos. Porque o joguinho acabou virando o point, vamos dizer. Se antigamente você ia na pracinha, se antigamente você saía para a rua, hoje em dia, ainda mais com essa pandemia que se agravou muito mais, eles se encontram nas salas virtuais, nos joguinhos. E o meu menino ficou de castigo, mas ele não joga e assiste os meninos jogarem. Eles assistem os meninos jogarem em tempo real, mas ele não está jogando. Ele está proibido de jogar. E aí ele conversa com os amiguinhos pelo computador. Esta realidade é uma realidade que nós devemos tomar muito cuidado, porque os nossos jovens diariamente estão sendo drenados. A energia emocional deles é sugada por esse tipo de coisa. Então nós devemos tomar muito cuidado, deveriam ter mais estudos, mais encontros, mais palestras sobre isso e serem trazidos à igreja. Continuando, gente. Aqui daí a autora da lição, ela vai começar com uma história, a história de Baruque, que era o escriba de Jeremias. Vamos entender um pouquinho o contexto, para vocês entenderem. Vamos lá, rapidão assim, né? Sem se prolongar muito. Daniel. É depois ou antes do Daniel? É antes. É antes do cativeiro de Babilônia, um pouquinho antes. Babilônia está ali para dar o bote, vamos dizer assim, em Judá, e levá-los cativos.
Pouquinho depois ali, de Jeremias, já vem a história de Daniel. Então aí você já acha o contexto histórico para você saber onde é que eles estão. E tinha lá o escriba, Baruque, escriba de Jeremias. Na primeira pergunta, os autores da lição pedem para fazer um diagnóstico rápido da saúde emocional de Baruque. Eu não vou fazer este diagnóstico rápido, mas eu trouxe aqui Calvino. Calvino faz esse diagnóstico para a gente. Ele fala o seguinte, gente, Baruque se amava demais. Ele desejava fugir dos perigos. Por quê? Porque a mensagem do profeta Jeremias era o povo ficaria cativo. Eles iriam cair na mão do cativeiro babilônico, mas havia profecia que eles seriam libertos. E aí é onde a gente encontra Daniel, aí é onde a gente encontra o livro de Esdras, Neemias, a libertação do povo. Havia já uma profecia dizendo da libertação, mas que naquele momento eles iriam cair, naquele tempo em que estava, onde existia o profeta. E Calvino continua, ele era muito cauteloso, era muito tímido, e terno quanto à sua própria vida, quanto aos seus próprios sofrimentos. E Calvino continua. Ele fala o seguinte, que primeiro, vou daí na pergunta 4. Como Deus respondeu às dores e os sofrimentos de Baruque? E daí eu vou utilizar o próprio comentário de Calvino. Calvino fala o seguinte, que Deus cita o povo na resposta que é dada para Baruque, para que ele perceba que os interesses individuais deles são pequenos, que ele não pode colocar sobre os interesses do povo. O Eterno vai se utilizar de uma metáfora de plantio. É como se ele tivesse plantado o povo. Na metáfora, o povo é uma planta e ele plantou e ele terá que tirar. Na ponta da linha, a autora da lição vai dizer o seguinte, que o sofrimento era muito maior para o Eterno, porque o Eterno plantou, cuidou, cultivou, desenvolveu afeto por aquele povo, que na metáfora mesmo, na alegoria, é uma planta. Então quem tem plantas em casa fica mais fácil de entender vaso. Minha mãe, ela gosta muito de plantas e ela assiste vídeos no YouTube para cuidar das plantas da casa, coisa, e ela tem um interesse por isso, ela tem um amor por isso, pelas plantas. Alegoricamente é uma forma de nós entendermos o amor do Eterno pelo povo, mas como o cálice da iniquidade do povo transbordou, como o povo se distanciou, havia necessidade daquilo. E Deus, como um ser justo e misericordioso, por isso que a promessa de Jeremias era de justiça e misericórdia. O cálice da iniquidade transbordou, mas haverá um momento de libertação. Porque sempre a mensagem é de Hesed, misericórdia, de Mishpat, de justiça, de Tzedakar. Tzedakar significa as duas coisas, caridade e justiça. Depois, seguindo, gente. Agora aqui, a última coisa, ela vai falar o seguinte. Mas havia uma luz no fim do túnel para Baruque. Deus preservou a sua vida, mesmo em meio à destruição e ao exílio e à perca. Leia as palavras dirigidas a Baruque. Daí nós podemos dar uma lida nessas palavras, né, Lúcio? Abre para a gente lá o livro de Jeremias, no capítulo 45, versículo 4 e 5. O Lúcio vai vir com a máscara aqui e vai dar uma lidinha para a gente. Jeremias 45, versículo 4 e 5. A resposta do Senhor a Baruque. 4 e 5. Deixa eu pertinho aqui. Oi, pessoal. Diz assim: Aí o Senhor me mandou dizer a Baruque: Estou destruindo o que construí e arrancando o que plantei. Farei isso em toda esta terra. Será que você está querendo ser tratado de modo diferente? Não espere isso. Eu farei a desgraça cair sobre toda a humanidade, mas você pelo menos escapará com vida. Esteja onde estiver, eu, o Senhor, falei. Perfeito. Isso se encaixa com o que a gente estava falando. Agora vamos na entrelinha. Meio café com leite. A gente não fala cevada com leite, porque um cilico falar em cevada é a mesma coisa com palavrão, tá? É só uma alegoria, tá, gente? Eu nem tomo café. O café me ataca os nervos. Então, e não tem nada a ver com religião. Não tomo café porque me faz mal. Vamos lá. A entrelinha de hoje é o seguinte, gente. Deixar a lição aqui. Qual é a relação
do Mishkan HaKodesh com Shabbat Shalom. Mishkan HaKodesh é tabernáculo de santidade. É o tabernáculo terrestre. E Shabbat Shalom é o sábado de paz. Gente, nós temos, eu vou primeiro trazer para vocês aqui o seguinte, Shemot 31, no versículo 1 ao versículo 17. Vaikra, Shemot é Êxodo. O Vaikra, Levíticos 19 e 30. Temos algumas passagens na Bíblia aonde se fala da construção do Mishkan HaKodesh, do tabernáculo, do Beit Mikdash, da casa de santidade. Só que, no começo, antes de se falar da construção, do trabalho, do ofício de Betzaliel foi quem construiu o Mishkan HaKodesh, fez o trabalho no Mishkan HaKodesh. Esse trabalho, antes disso, você fala de Shabat. E isso chamou a atenção de alguns rabinos. E alguns rabinos falam o seguinte, a grande parte dos rabinos eles falam o seguinte, atesta que o encontro entre o Mishkan, o santuário, e o Shabat serve para nos ensinar que, mesmo no Mishkan, o Mishkan perde sua supremacia para o Shabat. Isso quem fala é Rashi, falando sobre Shemot, comentário sobre Shemot, Êxodo 35:2. Nós temos agora aqui um outro comentário, gente, uma outra visão rabínica. Alguns rabinos falam o seguinte, a conexão entre o Mishkan, entre o santuário, e o Shabat existe para definir o que seria a Melechá. Melechá é trabalho. Uma vez que a Torá omite a definição do que é o trabalho. Ela fala, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas ela não vai dizer quais são os trabalhos que você deve abster. Então, continuando, todas as atividades para a construção do Mishkan deram aos rabinos material para eles criarem aquilo que é chamado de Avot Melechá. São 38 categorias de trabalho. Isso está no Talmud Bavli Shabbat 49b e na Mishnah Shabbat 7.2. O que aconteceu aqui? Essa segunda linha de pensamento faz o quê? Ela pega os trabalhos que eram desenvolvidos no Mishkan HaKodesh e desenvolve um raciocínio para quais seriam os trabalhos do cessar, que deveriam ser cessados. Só que, como nós falamos lá no começo, gente, o Shabat não pode ser visto simplesmente como um dia do não trabalharás. O Shabat, e aí alguns rabinos e alguns teólogos, um pensamento muito afinado, vamos dizer assim, com o pensamento adventista também, porque é similar, falam que o sábado é um dia para... Qual seria a relação, então? O trabalho para o Senhor. Lembra do exemplo do Lúcio que eu falei? Então seria um dia de devolver o trabalho. 6 dias o Eterno me deu tempo para trabalhar para mim. E um dia eu devolvo, é como se fosse maaser, como se fosse dízimo. Eu devolvo para o Eterno, como se eu estivesse dizimando uma vez por semana. Então, o trabalho para o Eterno, e daí nós lembramos obviamente do que, gente? Nós lembramos de Yeshua HaMashiach. É lícito fazer o bem ao sábado? Aquela pergunta que é feita, Senhor, quando foi que esteve nu? Teve fome, teve sede? E o Senhor responde, toda vez que desse de vestir, de comer, fosse visitar, a um desses meus pequeninos a mim o fizeste. Então o Shabat é um dia para retribuir tudo que o Eterno, tudo que Yeshua me deu. Então não é um dia do não apenas. Óbvio que tem a questão do não. Você não vai para o seu trabalho secular, isso é evidente. Mas o mais importante é a questão do sim. A questão do trabalho para o Senhor. Mas existe uma questão alegórica muito maior aí. Mishkan HaKodesh. Lembra lá no começo? Aquela entrelinha homeopática que eu passei para vocês? Kadosh significa desposar. Kadosh significa casar-se. Então aqui na alegoria agora, o povo, a igreja, não é uma planta. É a esposa e o Eterno é o esposo.
Shabat é o dia de intimidade entre o povo, entre a igreja e entre o Eterno, entre Deus. Então é um dia que você vai buscar o deleite. Este trabalho que nós estamos falando aqui deve ser um trabalho, mas um trabalho deleitoso, porque é mais do que um trabalho, é um momento de deleite, é um momento de intimidade. E esta intimidade com o Eterno nos faz refletir esse caráter. Então é um dia para a família, deve ser um dia de deleite para a família. Não transformemos o sábado num dia onde a criança abomina. Esta criança, quando crescer, não terá prazer no sábado. O sábado não é um dia do não, o sábado é um dia do sim. Se você não quer que o seu filho fique na internet, coloque uma atividade. Antigamente, na minha infância, eu tinha um momento hora feliz. As crianças tinham o culto, tinha o espacinho das crianças, tinha uma programação. O sábado, para mim, era sempre na igreja. Então nós almoçávamos, nós tínhamos a hora feliz, nós brincávamos um pouquinho, depois nós tínhamos a programação jovem, nós tínhamos o JA, já vínhamos para a programação jovem, íamos para casa, descansávamos, depois nós tínhamos as sociais de sábado à noite e ainda tinha o cessar do desbravador no dia de domingo, para as crianças domingo de manhã. Nós tínhamos esse tipo de coisa e o esporte. Quem não fazíamos social, aquelas brincadeiras de roda, outros jogavam basquete, outros jogavam futebol, outros jogavam ping-pong, outros jogavam peteleco. O sábado é um dia de deleitoso, é um dia da família. Escatologicamente é o dia da intimidade da igreja com o Senhor e, sob o ponto de vista prático do cristão, é um dia para você cessar suas atividades seculares, ter um tempo nesse sábado para o amor ao próximo, para o serviço para o Eterno, ter um tempo para a família, ter um tempo para lembrar da criação e ter um tempo para se deleitar com a relação Criador-criatura, igreja e Deus. É isso. Agora o Alexandre continua. Na ponta da linha. Olá, pessoal. É muito bom estar aqui participando do Entre Linhas de volta. Estou muito contente. Mas infelizmente estamos à distância ainda. Eu fiz aniversário na semana passada, eu aniversariei e fui dar uma visitinha para o meu pai. Então acabei não conseguindo gravar com o Ricardo e com o Lúcio no presencial. Mas estou gravando na sexta-feira, correndo de volta daquele jeito que vocês já conhecem. Mas amanhã, sábado, vou conseguir me reunir com eles e acredito que a lição 2 já vai ser presencial. Muito bom estar aqui e vamos falar da nossa lição. Antes de falar diretamente dos dias da lição, eu quero falar com vocês sobre quem são as figuras que são os autores da lição, né? E avisar que eu fiquei animado, falar para vocês que eu fiquei animado com a lição. O que eu vi me deixou contente quando eu estudei a lição e quando eu vi o perfil dos autores. Não conhecia eles, mas acredito que vamos ter um trimestre legal aí. O nome dos autores, então, é Gerald e Chantal Klingbeil. Ele, nascido em Berlim. Ela, nascida na África do Sul. Ele, professor de Antigo Testamento na Andrews, especialista em Antigo Testamento e Antigo Oriente Próximo, editor associado das revistas Adventista nos Estados Unidos e Adventist World. Aquela revista adventista voltada para o mundo, né, que a gente recebe de vez em quando, gosto muito dela, e ele é editor associado. Ele fez faculdade de teologia na África do Sul e eu já consigo desconfiar que foi aí que ele conheceu a esposa. A Chantal Klingbeil é a esposa dele, é nascida na África do Sul, ela é professora da área de linguística, é estudiosa da educação, tem estudos voltados para a educação, e ela atua na adaptação de materiais, na produção de materiais sobre Ellen White, Ministério Profético, voltados para o público jovem. E o título da lição é Descanso para as Inquietudes, Paz em Meio ao Caos. E eu vinha falando com vocês sobre sábado, sobre paz, sobre descanso. Parece que é a calhar, né? Agora a gente vai falar um pouco na lição desse trimestre sobre paz em meio ao caos. A ideia de nós encontrarmos um lugar de refúgio no nosso Deus.
Legal. E vamos nessa, né? Vamos para a lição de terça-feira, sem mais delongas. A lição eu achei assim, uma lição muito interessante. Não explora tanto os textos, mas abre possibilidades legais e dá de ver que o autor ele vai construindo, e a autora, né, eles escrevem juntos, eles vão construindo uma linha de raciocínio, uma linha de argumentação. Eu acredito que aqui eles estão pavimentando para as lições que virão ainda. Então vamos lá. Lição de terça-feira, definição de descanso no Antigo Testamento. Ele vai falar, o autor vai falar, que descanso é uma temática recorrente na Bíblia. Que existem muitas palavras que fazem menção a descanso. E no Antigo Testamento ele vai citar ali Shabat, que é o cessar, Noach, que é repousar, Shakat, que é aquietar, alguma coisa assim, Haga, que é um descanso na advertência, quando o povo vai para o exílio, né? Shakab, que é deitar e dormir. E aí nós temos, por fim, dois textos. Um texto de Deuteronômios 31:16, se referindo a Moisés. Deus está contando o que vai acontecer no futuro para Moisés. Fala assim, dormirá com seus pais. E segundo Samuel, quando o profeta Samuel conversa com Davi, né, e diz, dormirá com seus pais, você vai dormir com seus pais, mas quando você dormir com seus pais, você deixará um descendente. Nesse caso aqui, o dormirá, essa palavra de descanso, de deitar ou dormir, né, o shakab, ela se refere, nós entendemos, à morte. Então, comparando a morte com esse descanso. Então, qual que é a ideia central para mim na lição de terça-feira? É a gente começar a abrir os nossos horizontes, ampliar os nossos horizontes. Por quê? Como adventistas, nós temos muitas vezes o risco da ideia fixa do sábado. Então, o sábado é descanso e a gente bate no sábado, no sábado, no sábado. E acabamos perdendo ou deixando de analisar tanto o sábado de forma mais ampla, como eu falei nas lições do trimestre passado, quanto outras formas de descanso, para além do sábado. Então, ele vai falar que descanso é mais do que alguma listazinha de palavras ou uma palavra única. Descanso é uma temática que está presente no Antigo Testamento e que ela é abrangente, vamos dizer assim. Existem muitas formas de se pensar o descanso. Lição de quarta-feira. É legal porque assim, ele vai construindo uma linha, ele vai ligando uma lição na outra, ele vai ligando um dia da semana na outra. Não é assim, você vai chegar num dia e cada dia vai ter um apelo. Essa lição é um pouquinho diferente. Não vai ter um apelo na lição de segunda, um apelo na lição de terça. Não, existe uma linha de raciocínio. O autor vai construindo essa linha de raciocínio gradativamente. E a gente consegue ver que ele vai chegar num lugar. Quarta-feira, ele vai ter o mesmo teor da lição de terça. Ele vai falar do descanso no Novo Testamento, é o tipo da lição de quarta. E ele começa falando de várias palavras. No grego, que eu admito não vou conseguir falar, mas é anapauon, que seria revigorar ou relaxar, descansar. E é aquela passagem já citada e que eu amo de coração: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei alívio, eu lhes darei descanso. Então, é nesse sentido de descansar. A outra palavra é Rezishazan. Eu não consigo pronunciar isso, fica feio pronunciar, mas é alguma coisa assim. Que é acalmar, pode ser no sentido de vida tranquila também, e pode ser num sentido, eu coloco ele no sentido de espera. Se refere aos discípulos, no momento em que eles estão esperando Jesus no túmulo. Jesus está sepultado e os discípulos estão nessa situação de espera. A outra palavra é katapauá, que seria o descanso de Deus após a criação. É a palavra que está lá em Hebreus. E, em especial, ele vai falar de Marcos 6, 30 a 32. E aqui nós temos um primeiro, pelo menos eu localizo na lição de quarta, um primeiro apelo possível. De terça, quarta e quinta, em quarta-feira a gente tem uma aplicação mais prática. A gente tem uma história ali. A passagem está em Marcos 6, 30 a 32. E a história é basicamente o retorno dos discípulos depois que eles tinham passado
um tempo pregando. Jesus, envia esses discípulos de 2 em 2, os discípulos saem, pregam, e depois eles voltam. Eles nem tinham tido tempo para parar para comer, não tinham tido tempo para descansar. E eles voltam querendo contar para Jesus das maravilhas que eles tinham feito. E aí Jesus fala assim, calma, vamos nos retirar. Vamos para um lugar deserto. Vamos descansar num lugar deserto. Quer dizer, agora não é o momento de se agitar mais. Vamos parar, vamos sentar, vamos descansar. E aí a multidão acaba se antecipando e quando eles chegam no dito lugar deserto, já está a multidão lá esperando e não deixa eles descansarem. Mas a questão aqui é que o descanso pode ser tomar um tempo para o autocuidado. E isso é fundamental. A gente fala aqui no Entre Linhas para um público que é muito ativo na igreja muitas vezes, que se envolve num monte de coisa. Vamos pensar aí, ancionato, reunião de comissão, ministérios diversos, irmãs que são diaconisas, que trabalham na ASA, que trabalham durante a semana também com responsabilidades, pastores, trabalho, correria, mesmo o trabalho santo, acredito que todo trabalho feito de forma justa, de forma honesta, é um trabalho santo, né? Mas o que eu quero dizer é mesmo o trabalho para Deus, o trabalho da igreja, o trabalho da missão, às vezes a gente cansa. E a gente precisa receber um chamado de Marcos 6, 30, 32 aqui. Calma, te aquieta, senta, sossega o facho. Vamos descansar um pouquinho, vamos se cuidar, vamos se preservar. E depois a gente volta com a saúde preservada, revigorado, a gente volta para o trabalho. Mas é preciso ter pausa, é preciso ter tempo de descanso. Esse tempo de descanso, ele não é, vou dar um tempo da igreja, vou me afastar da igreja, vou me afastar de Deus, eu quero passar um tempo sem orar. Não. Pelo contrário, é um tempo para passar com Deus. Jesus ali queria falar para os discípulos assim, vocês estavam lá pregando, vocês estavam lá agindo, vocês estavam lá evangelizando, mas não se esqueça de quem você estava pregando, de quem você estava evangelizando. Então vamos parar, vamos para um lugar deserto, vamos ficar a sós. Esse é o momento para refazer a vida espiritual deles também. Às vezes as pessoas ficam tão afogadas com ministérios que são bons, que são justos, que são corretos, que são santos, que são de propósito divino, mas ficam tão sobrecarregadas com ministérios que correm o risco de esquecer do dono da missão, correm o risco de esquecer que Deus é quem dá o ministério, que Deus é quem está mandando para o ministério. É preciso parar e tomar um tempo para tomar fôlego, o tempo do autocuidado, do carinho consigo mesmo e também, por que não, o tempo de uma comunhão mais íntima e mais silenciosa com Deus. Lição de quarta-feira eu achei muito gostosa. E agora a gente vai para a lição de quinta. Título da lição de quinta, fugitivo e errante pela terra. Então, quer dizer, a gente já falou um monte de formas de descanso, falamos que existem diferentes formas de descanso, diferentes ideias de descanso, e agora a gente vai falar de um personagem, que é Caim. Nós temos dois personagens aqui, Caim e Abel, e um texto base, que seria de Gênesis 4, 1 até 17, tem toda a história, mas ela está dividida em dois termos. O primeiro termo está em Gênesis 4, 1 a 12. A cena já é conhecida. Os dois irmãos, Caim e Abel, trazem o sacrifício diante de Deus. Abel, pastor de ovelhas, traz um cordeiro. E esse cordeiro é aceito por Deus. O cordeiro era o que Deus havia solicitado. O cordeiro dizia assim: eu reconheço que eu preciso de um Salvador, que eu sou pecador e que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O cordeiro dizia tudo isso. O cordeiro dizia que um dia viria o Messias, morreria em meu favor e eu seria salvo pelos méritos de Cristo. É isso que diz o cordeiro. E o sacrifício de Abel é aceito. Caim, por sua vez, traz o fruto da terra. E o fruto da terra dizia o seguinte: Senhor, aqui está o melhor que eu tenho para oferecer para ti. Aqui está o meu louvor em gratidão a ti. Aqui está a gordura da terra, o fruto da terra, o fruto do meu trabalho. É bonito? É bonito.
É bonito, sim. E existe espaço para ofertas pacíficas. Existe espaço para flor de farinha. Existe espaço para esse tipo de sacrifício. Mas qual é o problema? Esse não é o sacrifício que Deus havia pedido naquele momento. Esse não é o sacrifício para a remissão de pecados. É uma oferta de louvor a Deus, mas não para a remissão de pecados. Caim e Abel, duas posições diferentes. Uma posição confia no sangue do Cordeiro e na graça. Outra posição confia no próprio trabalho e nos dons do próprio mérito. Caim contra Abel. O sacrifício que é aceito é o sacrifício do justo Abel. E isso enfurece Caim de forma tal que ele ataca e mata o seu irmão. E aí nós temos agora a consequência daquele que tenta se salvar por mérito próprio. A consequência daquele que tenta edificar a jornada cristã com base apenas nos próprios méritos, sem confiar no mérito de Cristo. O resultado do assassinato de Abel é que Caim não encontra mais paz. Abel descansa na terra, aguarda a manhã da ressurreição. Caim sai vagueando pela terra e não encontra mais descanso. As palavras que seguem de Caim, Gênesis 4, 13 a 17, são de preocupação. Senhor, a punição, o fardo que o Senhor me dá é muito pesado. Vão me achar e vão me matar. A ansiedade pela vida é resultado daquele que fez da sua vida alcançar as coisas pela própria força e pelo próprio mérito. O distanciamento de Deus produz em nós ansiedade pela vida. E o nosso descanso é Deus. Dois caminhos. Abel, que descansa em Deus e que reconhece na graça de Deus, na graça de Cristo já, o caminho para a sua salvação. Caim, aquele que na ansiedade de oferecer a Deus os próprios méritos, vive o restante da sua vida sem encontrar descanso. Duas histórias opostas. A gente chega aqui no ponto do auge da lição. A gente percebe que descanso é um tema muito amplo, um tema muito diverso, com muitas aplicações possíveis, e agora a gente tem um trimestre pela frente para estudar isso. Vamos descansar no Senhor nesse noite de sábado, eu aqui entrando no meu descanso sabático. E convido você aí a descansar na graça de Cristo a cada dia, a cada momento. Deixar a ansiedade da vida e descansar naquele que nos amou primeiro, que já fez tudo para que nós fôssemos salvos. A imagem do sacrifício de Abel, que nós confiemos no sacrifício de Cristo. O Cordeiro puro, o Cordeiro imaculado, que derramou o seu sangue pela nossa salvação. Um abraço para vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau. Bom, pessoal, encerramos aqui na ponta da linha, né? Valeu, Alexandre que conseguiu gravar, mandar para nós. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa, mas não acabamos ainda. Temos, né, nesse trimestre, continuamos com a mesma doxologia, temos aqui ainda o encerramento, né, com Marcos André, onde ele encerra com uma oração e também faz aqui, às vezes, a discussão de uma pergunta de sexta-feira. Então, Marcos, parceirão, mais um trimestre firme, né? É com você. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo, ao final de mais uma lição, e aqui na parte de sexta-feira eu encontro aqui algumas referências, né, à nossa necessidade de descanso no mundo atual, que é o tema geral da lição dessa semana, né? E é interessante, né, como que o mundo cheio de facilidades, né? Os computadores que fazem os cálculos por nós, né? Os telefones que aproximam as distâncias, as máquinas que nos permitem fazer as coisas de uma maneira muito mais simples, essas coisas acabam também tirando o nosso tempo, né? As perguntas elas estão todas em torno disso, né? É possível não ter tempo para Deus, né? É possível, a pergunta número 2, né? Estar tão ocupado para não ter tempo para Deus, e parece que é isso que tem acontecido, né? Quanto mais a ciência avança, quanto mais a tecnologia nos auxilia para que possamos ter tranquilidade naquilo que nós fazemos, mas nós temos dificuldade em lidar com o tempo. Então nós precisamos a cada dia pensar um pouco mais sobre como nós estamos lidando com o nosso tempo, como nós estamos lidando com a nossa saúde, como que nós estamos
priorizando as coisas de Deus? Será que nós temos realmente priorizado as coisas de Deus, né? Então fica essa pergunta aí para a nossa meditação, né? Eu termino aqui com essa participação, mas eu quero lembrar você que se você ainda não deixou a sua curtida, o seu comentário aqui, esse é o momento. Fale conosco aí de onde você está assistindo, fale o que você está fazendo aí enquanto está nos assistindo, e nós queremos conhecer um pouco mais a seu respeito, né? Uma das coisas, dos diferenciais desse canal é que nós nos comunicamos, né? Não somos só nós falando aqui, você também fala conosco. Vamos então terminar com uma oração. Santo e bondoso Deus, muito obrigado porque mais uma lição nós terminamos na Tua presença, extraímos daqui grandes ensinamentos e te pedimos, Senhor, pela Tua graça e pela Tua bondade, que o Senhor continue nos dando descanso da salvação em Cristo, descanso da salvação somente pela graça, e que possamos, Senhor, a cada dia nos aproximarmos mais do Senhor. É o que te pedimos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem. Bom, pessoal, agora sim, então encerramos. Hashtag fui até o fim, fui do começo ao fim, fui até o fim da lição. A hashtag que você quiser, coloca aí, importante denotar que você tenha aí assistido todo o conteúdo e aprendido muito. E quantas vezes, né? Às vezes eu assisto a nossa própria lição 2, 3 vezes durante a semana, aí assimilando, para ir meditando nos assuntos. Então encerramos aqui. Valeu, Marcos, pela oração, valeu por tudo, e fique conosco, né? É só o início dessa série de lição sobre o descanso em Cristo, e nós vamos estudar na segunda lição os inquietos e rebeldes. Então fiquem ligados, muito mais aprendizado, muito mais reflexão para você, e nos vemos até lá. Espero que todos estejam bem aí, se cuidando. Tchau, tchau, até lá.